Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 22 de maio, o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 31. Falou Yahvé a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos medianitas. Depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança de Yahvé nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como Yahvé ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as crianças. Também levaram todos os animais, todo o gado e toda a fazenda. Queimaram a fogo todas as cidades, com todas as habitações e todos os acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães de centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que elas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel para prevaricar contra Yahvé, no negócio de Peor, quando houve aquela praga entre a congregação de Yahvé. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em corpo de morto, ao 3º dia, ao 7º dia, vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda veste, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram à peleja: Este é o estatuto da lei que Yahvé ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com água da separação, mas tudo o que não puder suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais Yahvé a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então para Yahvé tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para oferta alçada a Yahvé. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que os têm cuidado da guarda do tabernáculo de Yahvé. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como Yahvé ordenara a Moisés.
Foi, pois, a presa, o restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi o número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para Yahvé 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para Yahvé 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para Yahvé 61. E foram de almas humanas 16.000, e o seu tributo para Yahvé 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada de Yahvé, como Yahvé ordenara a Moisés, e da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, das almas humanas, 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo de Yahvé, como Yahvé ordenara a Moisés. Então chegaram a Moisés os capitães que estavam sobre milhares do exército, os tribunos e centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum faltou de nós. Pelo que trouxemos uma oferta a Yahvé, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas, colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante Yahvé. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram a Yahvé, 16.750 siclos dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e os trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante Yahvé. Salmos. Hoje o Salmo de número 75 e o 76. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão de Yahvé há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão suas próprias fezes. Mas, quanto a mim, exultarei para sempre e cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo de número 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as suas próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista se te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor,
e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai a Yahvé vosso Deus. Tragam presentes os que em redor dele, àquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Isaías, capítulo de número 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, e ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim lhes foi visto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente do canal, que vinha com as águas, com muitas águas, e a ceifa do Nilo, e ela era feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se houverem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos? Pois levá-la-ão e os seus próprios pés para longe andaram a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos moradores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Yahvé dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela sua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, e Yahvé deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que Yahvé visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado a Yahvé o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante Yahvé, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, no Salmo 76, o salmista faz uma pergunta: quem subsistirá diante da tua vista se te irares? Quando nós olhamos como está o mundo hoje, com tanta violência, mortes, com homicídios, com pedofilia, adultérios, mentira, corrupção, enganos, quem subsistirá? Quem poderá resistir se o Senhor ficar irado? Ele tem poder para num único sopro destruir tudo. Então, certamente, Deus não atua em ira, porque se o Senhor ficasse irado, não restaria nada. O Senhor atua mediante a sua grande misericórdia, a sua capacidade de perdoar os nossos erros, a sua compaixão pela nossa vida, porque não é possível que dessa lista toda de pecados e de fraquezas humanas você não escorregue em nada.
que eu não escorregue em nada. Então, certamente, nenhum de nós sobreviveria se o Senhor agisse por ira. E nós temos nesse momento acesso a um Deus que é salvador. E por isso ele é misericordioso, compassivo, perdoador. Mas haverá um dia em que ele virá como juiz. E quando ele estiver no seu trono de julgamento, ele vai executar juízo e justiça. Não por ira, mas pela sua justiça. E sendo ele perfeito em equidade, ele irá julgar a cada um conforme suas próprias escolhas. Então que nós possamos escolher bem, porque um dia seremos julgados pelas nossas escolhas. E quem poderia resistir se o Senhor estivesse irado? Vamos orar? Pai Santo, fiel, justo, neste dia nós queremos trazer, Pai, a consciência de que o Senhor é bom, mas não é bobo. E por isso, temos que ter o entendimento de que as nossas escolhas contribuirão para o dia em que a tua justiça for estabelecida. Por enquanto, temos acesso à tua muita misericórdia, à tua bondade, à tua compaixão, ao teu perdão. Mas um dia seremos alvos de justiça, e aí então é que se verá se as nossas escolhas contribuíram para o nosso bem. Que o teu Santo Espírito nos auxilie na tarefa de escolher o que é correto, enquanto estivermos na nossa jornada por esta terra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!